Zenit prepara proposta surreal e Palmeiras está muito perto de vender o atacante Arthur para o futebol da Rússia. Quer saber os detalhes? Então vem comigo. Pessoal, chegue aqui, hein, deixando esse like maravilhoso no canal do Facincani. Deixa o like nesse vídeo, por gentileza, não custa nada, não dói nada. Você ajuda a propagar o canal do Facincani. Se você ainda não conhece e não está inscrito, por favor, se inscreva, seja sempre muito bem-vindo. A sua participação é importantíssima por aqui nesse vídeo, com likes, com comentários, para ajudar a propagar cada vez mais esse espaço no YouTube. Também me acompanha aqui, ó, no meu Instagram, no @Felipe_Facincani. Por lá eu posto vários outros conteúdos do Verdão que sempre deixa você muito bem informado. Peço também encarecidamente que você me siga por aqui no @Placar TV, é a revista Placar no YouTube, forte como sempre, tradicional, revigorada, com vários conteúdos, como por exemplo o programa do qual eu participo, o Opinião Placar, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Estamos quebrando recordes de audiência no horário, portanto fique conosco. Programa do jeito que vocês gostam, com muita informação, descontração, opinião forte, enfim, naquele ritmo maravilhoso que só a internet proporciona. E também peço que você me siga aqui, ó, no @Canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense, um espaço só de palmeirenses para também te deixar muito bem informado sobre as notícias do Verdão. Eu estou lá junto do Marcos Coste, do Leandro Boldaquian, repórter da Transamérica, do Gustavo Soler, repórter da Rádio Bandeirantes, do Zé Mistério, repórter da Energia 97. Olha o tamanho desse time. A gente transmite jogos do Palmeiras com react, ou seja, se você quiser me ver comentando o jogo do Palmeiras, é aqui, ó, no @Canal Tá Lá Dentro. Faça esse espaço também crescer, como vocês têm me ajudado, não só na Placar, mas também, obviamente, aqui no canal do Facincani. Então, quero vocês comigo em todos os lugares do qual eu participo, tá bom? E vamos falar a respeito dessa história do Arthur, o Palmeiras que contratou um jogador que no começo do ano era um pedido especial do técnico Abel Ferreira. Ele queria um ponta-direita, um ponta agudo, que construía jogo, que dava assistências, que fazia gols, enfim, naquele ritmo que todo mundo entende que o Abel gosta de ter na característica de um jogador. Palmeiras foi lá, pagou 8 milhões de euros para a equipe do Bragantino. Se acionasse gatilho de algumas metas, essa negociação bateria num total de 9 milhões de euros. O Arthur começou muito bem, o Arthur começou a ganhar o carinho do torcedor do Palmeiras, fazendo gols, assistências, mas aconteceu o que todo mundo temia. O Dudu, que era o outro ponta, no caso pela esquerda, Palmeiras muito bem, naquele ataque maravilhoso, Arthur, Dudu e Rony, acabou se machucando. A engenharia do Abel foi puxar o Arthur da direita para a esquerda, como ele fez com o próprio Dudu, que era ponta direita, virou um baita ponta esquerda. Só que o desempenho do Arthur não foi o mesmo. Ele acabou caindo de produção, o Palmeiras também caiu de produção, o time não conseguiu no segundo semestre bater as metas que tinha se colocado à disposição de vencer as Copas, no caso a Copa do Brasil e principalmente a Libertadores, e aí é óbvio que o atleta acabou se desvalorizando. Obviamente que com 25 anos, muita gente entendia que com o Arthur jogando bem, ainda poderia ter um poder de revenda, mas as pessoas ficaram preocupadas de que com esse desempenho o Palmeiras poderia ter gasto muito mais do que de fato o atleta valia. Mas o futebol é cíclico, o futebol é dinâmico e o futebol também é feito de bons contatos e interessados. E é isso que está acontecendo nesse momento. Olhem só, o Palmeiras pagou uma grana e pode já vender o Arthur por uma baita bolada para o futebol da Rússia, para o Zenit, que está interessado em reeditar uma dupla que foi muito boa nos tempos do Bragantino. De um lado o Arthur, do outro o Claudinho, que segue lá no clube russo. E por isso que os caras estão vindo para o Brasil para bater o martelo com o Palmeiras e tirar o Arthur, que mal chegou, mas que muita gente no Palmeiras também entende que ele já chegou num platô e que não tem mais por onde evoluir. Então vamos falar a respeito desse assunto e do que pode ser positiva essa venda do Arthur à Sociedade Esportiva Palmeiras aqui
no canal do Facincani, que tem apoio sempre de, O Mundo Underline Retrô. Tá vendo essa malha maravilhosa que eu tô vestindo? Essa camisa aqui é do Emerson Leão, do começo dos anos 80 no Palmeiras, final dos anos 70, começo dos anos 80. Quer ter à disposição e com o tecido original da época? Camisa feita à mão, maravilhosa, O Mundo Underline Retrô. Passe lá no Instagram dos caras, tem também aqui o WhatsApp deles para vocês entrarem em contato diretamente. Peça o catálogo de produtos que vocês vão se surpreender, hein? Camisas, jaquetas, agasalhos dos anos 70, 80, 90, tudo fiel à época. Ou seja, é pra arrebentar com a sua coleção. O Natal tá chegando, se presenteie seu melhor amigo, seu pai, sua mãe, seu namorado, sua namorada, sua avó, sua tia, não importa. Passe lá no @O Mundo Underline Retrô, fale que veio do canal do Facincani, que tem desconto especial pra todos os meus seguidores por aqui, tá bom? Agradecendo também o pessoal do Chef Bob, alimentação natural pra cães e gatos. Você tem um pet, ele tem algum problema de saúde em que ele precisa sair da ração e passar para alimentação natural? Fale com os caras aqui do Chef Bob. Tem cupom Felipe10 com 10% de desconto na aquisição dos seus kits, acompanhamento diário de nutricionistas e veterinários à sua disposição. Tudo isso para garantir o melhor para o seu amigo, tá bom? Qualidade de vida, longevidade, alimentação natural com muita responsabilidade, é com o pessoal do Chef Bob. Passe lá que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, assim como se você é bom de palpite, se você faz aquela fezinha e adora lucrar no final de semana, é na KTO que você vai se consagrar. E o melhor de tudo, hein? Com esse cupom que é o cupom da sorte, é o cupom Facinca. Não conhece a KTO? Use esse cupom por lá, porque na sua primeira visita e na sua primeira aposta até R$100, você ganha 20% de free bet no valor que você apostar. Olha só que moleza! E o melhor de tudo, as odds pro Palmeiras ser campeão brasileiro estão altíssimas. Pensou? Se o seu palpite faz o Palmeiras ser campeão brasileiro, você comemora o título e ainda passa o final de ano de bolso cheio. Vai lá na KTO, se consagre, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas arrependido mesmo não está o Palmeiras, né? Por quê? Depois de tudo isso que eu expliquei pra vocês, o Zenit da Rússia segue interessado na contratação do Arthur. Os representantes do clube russo vêm ao Brasil nos próximos dias para sentar com o Palmeiras e fechar o negócio. E para isso eles preparam uma baita de uma proposta. O Palmeiras sinalizava com valores que giravam em torno ali de 13, 14 milhões. Porque a primeira investida do Zenit foi de conversar com o Palmeiras por cerca de 9, 10 milhões, um pouco mais do que o Palmeiras pagou. O Palmeiras falou, não, aí não tem negócio, aí não tem como. Vamos conversar direito nessa brincadeira toda. E aí, chegaram a um denominador comum. 15 milhões de euros. Quase o dobro do que o Palmeiras pagou pelo Arthur. São nesses valores que as conversas vão prosseguir. E o melhor de tudo, com metas que podem dar ao Palmeiras, quase no total, 18 milhões de euros, se o Arthur, claro, jogar bem no futebol da Rússia. Então, olha só o tamanho dessa história. Eu adoro o Arthur, acho um grande jogador. Por valores, claro, que fossem menores do que esses valores, eu não venderia. Para mim, poderia ser um atleta muito importante em 2024, seja como titular ou então como uma opção no banco de reservas. Vejo o talento nele. Os números dele na temporada são bons, 39 jogos, com 10 gols marcados e 2 assistências, são 12 participações em gols do Arthur. Claro que muito isso condicionado logo na chegada dele, o segundo semestre não foi tão bom, mas isso não quer dizer que o cara, voltando à posição de origem dele, não renderia novamente aquilo que todo mundo já viu. Porém, quando você vem com esse tipo de oferta, 15 milhões, quase o dobro no cash, na paulada, depois mais 3 milhões de euros, é lógico que a história, ela muda completamente de figura. Então uma proposta surreal dessa é irrecusável. O que eu apurei, que isso já foi passado pro jogador, ele ficou muito interessado com os números ofertados,
tem interesse nessa aventura no futebol europeu. Ele não fez nenhuma força pra deixar o Palmeiras, quero ir embora na primeira proposta, nada disso. O que aconteceu foi que o Zenit veio com valores e falou, Arthur, o que você acha? Falou, pô, maravilhoso. Foi conversar com o Palmeiras. Aí, Palmeiras, olha, se de fato os caras chegarem com um papel aqui na mão, pum, bater e falar, é isso aqui que a gente deposita amanhã, Arthur, não tem o que fazer, nós vamos aceitar. Então, entrou-se nesse denominador. O que o Palmeiras espera agora? Essa reunião com os representantes do Zenit, com o papel na mesa para formalizar a proposta e todo mundo assinar. E o Arthur, a partir de janeiro de 2024, ser jogador do clube russo, tá? Então, isso que eu apurei. O Palmeiras tem interesse sim, por esses valores, irrecusável, o negócio vai sair. Então, tá muito perto de se concretizar. Só falta, claro, os caras chegarem e mostrarem de fato pro Palmeiras o papel na mão. Outra coisa, o PVC, jornalista Paulo Vinícius Coelho, também deu uma informação que essa eu não tinha, de que o Claudinho, grande amigo do Arthur dos tempos de Bragantino, entrou em contato com o atleta para convencê-lo a ir para lá. Lembrando que o Zenit só tem mais uma vaga de estrangeiro para inscrever jogadores para o Campeonato Russo. A Rússia ainda com aquele problema, não pode atuar nas competições internacionais devido à sanção da UEFA, pela participação do país na guerra contra a Ucrânia, aquela bagunça toda. Mas os caras têm esperança de que uma hora isso se resolve e por isso não param de tentar fortalecer a equipe. Eles vieram para o Brasil com o plano A, que seria o John Arias, colombiano, atacante da equipe do Fluminense. O Fluminense fez um jogo ainda mais duro que o Palmeiras, porque o cara tá super valorizado, na minha modesta opinião, o melhor jogador do Fluminense na Libertadores, o cara foi um baita de um atleta importante nessa campanha vitoriosa, então o Fluminense espera valores maiores do que esses que o Palmeiras se colocou à disposição de negociar pelo Arthur. Como o Zenit viu mais resistência do Fluminense, que deve perder o André e o Nino nessa próxima janela de transferências, e o Diniz quer manter pelo menos uma boa espinha dorsal para 2024 na luta pelo bicampeonato da Libertadores, o Fluminense endureceu a situação e o Zenit passou a olhar o plano B, que é o Arthur. E aí, com isso, o intermédio do Claudinho fez muita diferença. Então, para quem pergunta que essa história do Arthur pode ser um chavão, uma troca para que o Claudinho venha pro Palmeiras, não, o Zenit não tem interesse em vender o Claudinho, tá? Nenhum. O Claudinho, claro, gostaria, com quem também eu converso, de que, poxa, seria uma vitrine melhor, se não voltar pra América do Sul, tentar uma negociação para um outro time da Europa, mas o Zenit é duro de negociar, porque os caras não precisam vender jogador, são bilionários, donos da Gazprom, que, cara, ou no caso a Gazprom é dona do Zenit, são simplesmente os donos do gás europeu. Então imagina o tamanho da companhia. Você acha que esses caras precisam ficar mendigando para vender jogador? Eles são compradores e quando vendem, vendem muito caro. Por isso que eles sinalizaram recentemente aí, não só para Flamengo, Palmeiras, o seguinte: quer comprar o Claudinho? 25 milhões de euros, senão não tem negócio. Não tem nem conversa. O Wendel, aquele volante que o Palmeiras tentou negociar tudo, 20 milhões de euros no cash. Se quiser, se não, um abraço pro gaiteiro. Então é assim que os caras trabalham. Então, até onde eu sei, o interesse do Zenit é manter o time forte com o Claudinho e o Arthur. Reeditar a dupla que deu certo lá no Bragantino. Se os ventos mudarem, se as coisas inverterem, aí é uma outra história. Mas de momento o que eu sei é que o Zenit vem pra cá para comprar o Arthur e reeditar a dupla com o Claudinho, que inclusive conversou, segundo informações do PVC, com o próprio Arthur, para que eles atuem juntos por lá, e isso também seria um grande facilitador, um convencimento para o Arthur aceitar a proposta, tá bom? Então, podendo chegar a 18 milhões de euros, mas com 15 de entrada de euros, milhões no caso, meu amigo, é uma proposta surreal e com a informação que eu tenho no Palmeiras, na hora que o Zenit chegar com esse papai e colocar na mesa para bater o martelo, a história vai sair e o Arthur não seguirá no Palmeiras na próxima temporada.